dá gosto de ouvir. Muito bem, a hora certa, mais certa do Brasil, 8h35 em Santa Catarina, 8h35. Este é o Jornal Litoral. Nós continuamos apreensivos, toda a sociedade catarinense e também todo o sul do país está atento e alerta com relação a esta previsão de ciclone que pode trazer aí uma precipitação de chuva em torno de acima de 200 milímetros, mas no extremo sul de Santa Catarina, e ventos também de até 100 quilômetros horários, assim como aconteceu no meio oeste do estado ontem durante o dia. É claro que a gente está numa torcida para que nenhuma dessas previsões acabe se confirmando. Muito bem, a hora certa, 8h36. Ô David, eu quero falar um pouco já, foi só falar no Dia do Homem, já apareceu aí, né? Apareceu alguém aí dizendo que já era hora de criar o Dia do Homem. Pois bem, o Dia do Homem é no próximo dia 15 agora de julho. Claro que o Dia do Homem foi criado, e agora o Dr. Felipe Bittencourt me confirmava, foi criado com o objetivo de estimular a prevenção à saúde do homem. Para este assunto e para este tema, nós convidamos ao programa o Dr. Felipe Bittencourt, né, que é clínico geral e é filiado ao Sistema de Saúde Municipal de Tubarão. Doutor Felipe, obrigado por comparecer, atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Danilo. Bom dia, ouvintes da Rádio Litoral. É um prazer estar aqui, sempre conversar e trazer um pouco mais de informação é também a nossa função, né? E tu estava bem lembrando da questão da criação do Dia do Homem, né? Se a gente for ver, nós temos o dia 15 de julho, ele é o Dia Nacional do Homem. Certo. E ele nasceu com a função de estimular o cuidado com a saúde do homem, completo, no contexto geral. Porque quando a gente lembra do Novembro Azul, certo, né, que é uma campanha também nacional, o Novembro Azul ele é muito mais focado na questão do câncer de próstata, que é uma neoplasia, é um câncer que ataca, né, os homens e típico tem uma certa... do homem, né? Exclusivo do homem, né? Só dos seres humanos que tem a próstata. E que é um câncer que incide muito em certa faixa etária do homem. Ele tem tratamento quando diagnosticado cedo, mas a função do dia 15 é justamente entender que o homem não é só próstata, que o homem tem muito mais coisa por trás disso. Tanto é verdade aqui, a definição do Dia do Homem fala exatamente isso, o objetivo de promover a saúde dos homens e a igualdade entre gêneros e salientar as contribuições do homem perante a sociedade de família. Agora, o que eu quero lhe perguntar, doutor Felipe, e pela sua experiência de consultório e de saúde pública, deve ter elementos para nos falar isso, porque o dia é do homem, mas quem deve comemorar e quem deve fortalecer esse dia é a mulher, né? Porque por trás de cada homem há sempre uma mulher levando ele para o caminho da prevenção à saúde. Exato. Danilo, eu sou médico há 16 anos e desde a formação eu trabalho no SUS. Eu trabalho atendendo ao público do SUS. É vocação, então? Por vocação. Agora eu estou mudando um pouco de áreas, mas desde a minha formação sempre no sistema público de saúde. E o que a gente nota é que o homem ele tem muito mais um papel de provedor, de cuidador da família, de promover a segurança da família, só que ele não busca a sua segurança, ele não faz o seu autocuidado. Perfeito. Né? E essa tua fala foi muito legal, porque o que a gente vê no consultório da ESF, que até pouco tempo eu estava lá, era que o homem ele vinha trazido pela mulher. Sim. Ele não... Poucas Vem pela vezes, coleirinha, né? Vem pela coleira. Poucas vezes ele vinha por vontade própria, né? Ou o que a gente nota, por exemplo, por que a gente identifica algumas doenças como o câncer de próstata ou alterações perianas? Porque quando é esses dois quesitos, o homem ele vem mais cedo. Né? Por uma associação, por um medo maior. A masculinidade dele, né? Exatamente. Agora, as outras questões a gente nota que é a mulher que traz
O que a gente identifica quando a gente trabalha um bom tempo no sistema público? O homem, ele não busca o seu cuidado, ele sempre deixa para depois, ele sempre vai ter um compromisso mais importante do que cuidar da sua saúde, e ao mesmo tempo, quando ele vem trazido pela mulher, é a mulher dele, a parceira dele, que identifica alguma alteração. Sim. Geralmente, o que a gente pega no posto? É a mulher falando assim: o meu marido não está dormindo bem, meu marido começou a comer mais certos tipos de comida, Perfeito. o meu marido nunca se cuidou. Né? Então, essa situação... Está urinando demais à noite ou de menos. Está levantando muitas vezes para ir no banheiro. Então, ela identifica isso e ela já entende como um problema. O homem, às vezes, acha que é só uma questão de não ter um tempo para isso ou não ter um tempo para aquilo. E isso acaba influenciando diretamente. Porque a gente perde tempo de diagnosticar algumas doenças que poderiam ser melhor tratadas ou ter um desfecho final melhor se fossem identificadas mais cedo. Agora, quais são os cuidados que o homem deve ter, por exemplo, Dr. Felipe Bittencourt, nesta época do ano, quando nós estamos aí com o inverno chegando? Não tivemos até agora um inverno muito forte, mas ainda não dá para comemorar, porque parece que vem até neve por aí. Até onde o homem deve se preocupar nesta época de frio? Não, o homem sempre tem que se preocupar com a sua saúde global. Como eu falei, historicamente o homem tem um papel de provedor, tanto do sustento quanto da segurança da sua família, só que a gente percebe que ele tem um papel fundamental que às vezes ele não se percebe, que é o papel do exemplo. Certo. Né? Então o homem tem que procurar o cuidado para que as pessoas ao redor dele percebam que, pelo exemplo dele, também tem que se cuidar. A melhor lição ainda é o exemplo, né? Ainda é o exemplo. Não tenha dúvida. E quando a gente fala da questão do inverno, qual é o problema maior do inverno? O problema maior do inverno são as doenças respiratórias, né? Que é aquilo que a gente mais visualiza, porque externa mais, né? A tosse, o resfriado comum, uma gripe. Hoje, né? Há um tempo para cá a gente já tem aí a Covid. E isso é importante do homem se cuidar, porque nós estamos aí há alguns anos com a Covid, o H1N1 também, que não deixou de acontecer, por mais que a gente tenha a Covid. Então, no inverno, a gente foca nessas questões respiratórias, porque são aquelas que estão mais frequentes no nosso consultório. Contudo, a gente não pode esquecer daquilo que mais acomete o homem, que são as doenças cardiovasculares. Certo. E essa não tem uma distribuição de um efeito sazonal. Elas são bastante um número grande e todo ano. Mas no inverno o nosso coraçãozinho está mais suscetível a adoecer, não é? Isso. Existem alguns artigos que mostram a correlação entre o inverno e o aumento da incidência dos sintomas cardiovasculares. Por causa do frio, por causa do tipo de alimentação, por causa dessa diferença de temperatura. Mas não é uma coisa que a gente consiga afirmar com certeza que é por causa do frio. Na verdade, o frio exacerba alguns sintomas, que é onde a gente percebe mais, ou onde o homem, né, a população masculina, acaba tendo... na verdade, a feminina também, não é exclusivo do homem, né? Mas acaba demonstrando mais, né? Por exemplo, o índice de infarto aumenta um pouco mais nessa época do ano, né? Agora, Dr. Felipe Bittencourt, nós falamos aí dessa fase, dessa temperatura mais baixa e que nos deixa mais fragilizados. Quais os principais cuidados que nós temos que ter nesta época do ano para enfrentar o frio e evitar principalmente problemas respiratórios? Eu quero que o senhor fale sobre isso conosco, mas após o nosso bloco comercial, por favor, David. Agora 8h48. Põe o doutor Felipe lá na tela, o David lá, né? Pra ver, olha, o doutor Felipe tá lá, tá fotografando bem, olha ali, ó, fotografando bem. A neve vai chegar, ele pegou neve antes, viu? Antes dela, né? Esse cabelo branco tem que ver. Algumas consultas e alguns pacientes ajudaram a formar essa cabeça branca, né, doutor Felipe? Mas desde os 12 anos eu tenho cabelo branco. Hereditário, é? Hereditário.
É impressionante, é. Aham. O meu pai morreu com 86 anos e agora que eu tô com cabelo branco, mas eu demorei a branquear. É hereditário, sem dúvida nenhuma. Uhum. Problemas respiratórios com o inverno, Dr. Felipe Bittencourt. Quais são os cuidados que devemos tomar? Cuidados às vezes simples, mas que são de extrema importância e resultados positivos, não é? É. Assim, Danilo, quando a gente pega que a maioria das doenças que vão acontecer agora no inverno são as respiratórias, desculpa, e as doenças respiratórias, elas são, numa grande maioria, de transmissão viral, então a gente tem que cuidar com essa transmissão. Claro. E aí o que a gente faz? Primeiro, evitar ambientes fechados. Mesmo no inverno, e eu sei que é complicado, imagina, né, a gente tá no frio e a gente fecha a casa, gostosinho, calorzinho. Só que quando a gente tem um aglomerado de pessoas e esse ambiente fechado, a gente favorece com que esse vírus fique circulando naquele ambiente. E se não tiver muita gente, por exemplo, forem 2 ou 3 pessoas, a mesma coisa? Mas a mesma coisa, né? É? Entre essas 2 ou 3 pessoas, o vírus vai estar ali circulando e ele vai estar localizado naquele ambiente, né? Então, a gente sempre estimula de que a gente tenha ambiente com circulação de ar, para fazer essa limpeza dos aerossóis, né? Porque quando a gente fala, a gente emite aerossol, gotículas de saliva, e o vírus pode estar nisso. Segunda coisa importantíssima, e a gente aprendeu ou foi forçado a executar na época do Covid, a higiene da tosse. Sim. Né? Não tossir direcionado a algumas pessoas, às pessoas, sempre que tossir, cobrir boca e nariz para evitar essa propagação dos vírus e bactérias também. Mas que pode nunca acontecer. segurar a tosse, né? Não, a gente não deve segurar a tosse, porque a tosse é um movimento intempestivo, né? Um aumento de pressão drástica. E se a gente segura, a gente pode ter algumas dores, rompimento de alguns vasos na via aérea, então fica complicado, né? Usar sempre álcool gel. E aí eu noto, e aí eu corto até na própria carne. A gente acabou, entre aspas, o Covid, né? E o pessoal dispensou o álcool. Dispensou. E isso a gente nota porque teve um aumento muito grande da incidência das outras doenças que são transmitidas pelo contato. Também é. Né? Aí então, o pessoal pensou que o álcool gel era só dirigido ao Covid. Ou era só, exatamente. Então isso a gente tem que voltar, tem que resgatar. Certo. O Covid nos trouxe uma educação em saúde muito boa, que é essa da higiene, certo. Né? Do contato com os materiais, mouse, teclado, microfone, maçaneta de porta. Você vai até entrar numa fila, você põe um pé atrás, entende? Para não ficar muito próximo de outra pessoa, não é? Então, são essas atitudes ligadas ao inverno que a gente tem que manter. Né? Porque quando a gente fala de doenças transmitidas por vírus e algumas bactérias, a gente faz esse afastamento. E esse afastamento ele consegue diminuir a quantidade de sintomas e também diminuir a incidência dessas doenças. Doutor Felipe, o senhor falou que o homem, que é aquela história, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Ele manda a mulher se consultar, mas ele não vai. O senhor tem mais de 10 anos, mais de uma década de atendimento público. Isto vem mudando gradativamente ou é alguma coisa que não muda? Ela melhorou. Ela podia estar muito melhor, mas ela melhorou bastante. Por que melhorou? Porque a gente tem um apelo muito grande dos meios de comunicação para isso. A cultura do fitness, certo. Isso ajudou muito. Ajudou, O ganho na sobrevida e o ganho na qualidade de vida, quando a pessoa pratica atividade física, melhora a sua alimentação, então isso vem envolvendo também o cuidado masculino, que acaba sendo influenciado por isso. Agora, o que a gente via muito, né, o que a gente vê nos consultórios é o seguinte: o homem não vem, ou ele vem por um problema X, eu venho porque eu tô com dor de cabeça. E naturalmente, nessa consulta inicial, a gente vai pedir alguns exames, vamos investigar, fazer o exame físico. Então, invariavelmente, e aí eu vou te dar um exemplo, a gente estava conversando, vou te dar um exemplo. A gente vai consultar porque o olho está meio ruim, e aí a gente identifica que a pessoa tem pressão alta, a gente pede exames de sangue, de laboratório, identifica que o colesterol está alto, que o diabetes está alto. Exatamente. E é isso que
a maioria das vezes acontece. O homem vem por um sintoma e a gente identifica outros. Tu quer ver um outro exemplo que aconteceu e que vem acontecendo com esse retorno do médico do homem ao consultório médico? Geralmente a mulher reclama assim, ó, o meu marido, ele começou a beber. Ele está bebendo mais do que bebia. Sim. Ou ele não está dormindo. Ou ele está brigando fácil, tá discutindo fácil comigo, com as crianças. E aí, quando a gente conversa com esse homem, a gente identifica que existe uma depressão por trás disso. Um quadro depressivo, um quadro ansioso, que até então o homem achava que era bobagem. Certo. Quantas vezes a gente já escutou isso, de que depressão é coisa de mulher? Perfeito. Não, eu não tenho depressão. Isso aí é... Algumas pessoas, os mais antigos, ainda falavam isso, né? E a gente identifica isso, porque a gente notou que o homem começou a beber muito mais do que bebia, fumar mais, a ter dificuldade de sono, e isso a gente identifica às vezes numa consulta que ele veio por causa de uma dor na mão. Esse comportamento depressivo o senhor tem identificado com alguma frequência? E não só no homem, na mulher também, né? Com alguma frequência. Nas crianças, inclusive. É também. Mesmo, né? Essa época do Covid trouxe um desequilíbrio de saúde mental muito grande. Então a gente identificou na mulher, no homem e nas crianças. Certo. E como combater a depressão, principalmente aquela depressão, porque a pessoa demora a admitir que está depressiva, não é? A depressão, a gente primeiro tem que entender que depressão é uma doença. Ela não é vadiagem, ela não é cansaço, ela não é preguiça. É uma doença. Ela é uma doença e tem que ser tratada como tal. E o primeiro passo é reconhecê-la como doença. Tem um grande amigo, que até é empresário, que ele fala que um inimigo reconhecido é um inimigo semi-derrotado. É verdade. Então, quando a gente quando a gente identifica essa depressão, a gente consegue tratar. E consegue tratar cedo. Só que a depressão, ela tem um tripé de tratamento. A gente precisa, por vezes, de terapia medicamentosa, a gente precisa de uma terapia de acompanhamento psicológica, e aí tem as várias terapias que tem no mercado. A gente tem um fator principal, que é a mudança do estilo de vida. A pessoa, o paciente que vai se tratar para isso, ele precisa fazer atividade física, ele precisa mudar alguns hábitos, porque isso influencia diretamente no desfecho dele. Bem, hoje me parece que uma das primeiras providências de um médico, a primeira recomendação é para a atividade física. Quer dizer, está confirmado que a vida sedentária é um veneno. Está mais do que confirmado. Tem estudos que mostram hoje que as atividades bem direcionadas, de alto impacto ou de musculação, elas conseguem diminuir o grau de depressão, o grau de ansiedade. Elas liberam alguns neurotransmissores que diminuem a incidência de depressão, melhoram a parte cognitiva e dão uma disposição física. Por vezes, dependendo do nível tanto da ansiedade ou da depressão, a gente começa com esse tipo de tratamento. Porque uma coisa que eu vejo também no consultório é: doutor, eu não quero ficar usando tanto remédio. Certo. Mas beleza, então o senhor vai fazer isso e isso. Ah, não, isso eu não quero fazer. Vai tomar remédio, então. Exatamente, é complicado. A gente precisa dessas 3 abordagens para conseguir fazer um tratamento rápido, ideal e que dê menos efeito colateral. Muito bem. Doutor Felipe Bittencourt, alguma coisa que eu lhe perguntei que o senhor julgue que seria importante nós transmitirmos aos nossos ouvintes? Acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar para todo mundo que está ouvindo é: se cuidem, busquem, identifiquem que você é um humano. O homem, por vezes, tem essa questão do super-herói, né? De realmente ser o provedor da casa, o cara que faz a segurança. Não acontece. Comigo nunca vai acontecer. Então, se identifique como humanos que somos e entenda que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa ser cuidado e que isso não é demérito de ninguém buscar esse cuidado, sabe? Porque muitas vezes a gente consegue identificar no início algumas alterações e fica menos difícil de tratar. Né? Fica menos difícil a gente fazer o acompanhamento. E a gente tem que entender que o homem tem sim que voltar para casa, como todo mundo. E voltar para casa é importante. Então não adianta a gente ficar com um preconceito. Eu não vou fazer tal exame porque isso é coisa... Não adianta o preconceito. Não adianta a gente ficar negando. Não, isso deve ser outra coisa, não é isso. A gente tem que entender que o interessante é voltar para casa para nossa família.
para nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais. Então, isso é importante. Entender que o homem tem sim que voltar para casa. E para voltar para casa, ele tem que fazer de tudo que está ao alcance dele. E uma delas é se cuidar. Muito bem. Obrigado, doutor Felipe. Bom dia e até a próxima. Espero que o senhor esteja à disposição para nova conversa por aqui, tá bom? Muito obrigado, Danilo. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Ok, conversei com o clínico geral, doutor Felipe Bittencourt. Ele é da saúde, ele é do SUS, né? Ele atende pelo SUS aqui no posto de saúde. Qual é o posto de saúde que o senhor atende? De saúde. Hoje só está direto na secretaria. Direto na secretaria. Tá bom, então. Bom dia e até a próxima. Falta 1 minuto para as 9 horas da manhã. Eu volto já com outras informações sobre a previsão do ciclone que está infernizando a nossa vida. Só a previsão já inferniza, já gera uma expectativa danada. Agora imagina só o fenômeno em si. Falta 1 minuto para as 9 agora.